Boa tarde, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, segunda-feira, dia 22, 12ª semana do tempo comum, e eu vos trago a palavra do Senhor. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo, Senhor. Abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. Que assim seja. Abramos nosso coração à graça e à ternura de Deus, que invade nossas vidas, e apresentemos ao Senhor as nossas necessidades e confiemos a sua providência. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 5 a 8, de 13 a 15 e 18. O Senhor rejeitou Israel para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria, no 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Hala e nas margens do Rabó, rio de Gozá, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do Faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 60. Vossa mão nos ajude, ouvir-nos, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouvir-nos, Senhor. Rejeitartes, ó Deus, vosso povo, e arrastar-te as nossas fileiras.
Vós estáveis irritado, voltai-vos. Abalardes, partistes a terra. Reparai suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Quem me leva à cidade segura, e a Edom, quem me vai produzir? Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas, dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas, e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-me, Senhor. Vossa mão nos ajude, ouvi-me, Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Que assim seja. Tira primeiro a trave do teu próprio olho. O Evangelho de hoje de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, nos diz isso. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medistes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No trecho do segundo livro dos Reis, o autor sagrado parece ter uma dupla intenção. A primeira é relatar a tomada da Samaria pelas tropas assírias e a deportação do povo para o exílio. A segunda é explicar o motivo pelo qual todas essas atrocidades aconteceram. E tudo isso não ocorreu por ignorância, pois o Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas evidentes. Já no Evangelho, Jesus quer que seus discípulos entendam que fomos criados para amar e não para julgar. Condenando a hipocrisia, o Senhor nos ensina que é preciso, primeiramente, retirar a trave do nosso próprio olho para, então, conseguirmos tirar o cisco do olho daquele que está próximo de nós. Essa é o que nos diz realmente a primeira leitura e agora a leitura do Evangelho. Jesus nos deixa essas palavras: tira primeiro o cisco, a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Primeiro arruma a tua casa, para depois arrumar a casa do outro. E assim por diante. Ajeita a tua vida, para depois ver a vida do outro. É assim. É isso que Deus nos pede. Primeiro ajeitemos o nosso lado, para depois falarmos do lado do outro. Porque todos nós cometemos erros. Então, é isso que Ele nos diz. Portanto,
peçamos para que superemos o espírito de condenação e aprendamos a acolher o próximo com paciência, compreensão e caridade. Também peçamos para que cada um de nós reconheça os próprios limites e busque a conversão pessoal antes de apontar as falhas dos outros. Que assim seja. Os olhos de todos esperam em vós, Senhor, e vós lhes dai alimento no tempo oportuno. Que assim seja. Hoje lembramos dos mártires, João Fiske e Tomás More, de agutíssimo talento na família e na política, expressaram uma rara síntese de sensibilidade humana e de sabedoria cristã. Eminentes personalidades da Igreja e da sociedade inglesa, no tempo em que Henrique VIII, que depois do divórcio tinha iniciado o processo de separação da Igreja Romana, portanto, eles morreram, os dois mártires, testemunhando juntamente a indissolubilidade do matrimônio e a unidade da Igreja, porque o rei, depois que ele se separou, ele queria que fosse implantado isso, o divórcio, que viesse, que eles realmente dissessem que Deus abençoava, que era a bênção de Deus, e separar e vinha da própria igreja. Mas os cristãos sabem que não é assim. E eles morreram dizendo que o que Deus une, o homem não separe. E também separar a igreja. A igreja é una, a igreja católica vem de Cristo, que a fundou. Então, o próprio Cristo diz, ele criou só uma igreja católica, sim, isso que cremos e é a verdadeira. E eles morreram por isso, pela união da igreja una, santa, criada por Cristo, deixada aqui. E por isso eles morreram mártires, morreram em nome de Cristo, pelo que Cristo realmente deixou dito. E assim foi. Então, lembramos hoje esses dois mártires. E não esqueçamos também sobre a leitura do Evangelho, que o próprio Jesus nos diz. Primeiro tiremos o cisco do nosso olho, a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. Portanto, primeiro arrumemos nossa casa, para depois dar piteco na casa do outro. É assim. Que assim seja. Tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tudo pode. Amém.